Olá a todos, hoje tenho para vos mostrar um amontoado de peças. Ah, pronto, isto foi uma caneta que acabei de lavar e limpar de toda a tinta que tinha, que estava a usar com esta caneta. Então vamos montá-la e vamos falar um bocadinho desta caneta. É uma caneta, como veem pelo estado em que a deixei, é extremamente acessível. Portanto, podem encontrá-la entre os 3 euros e os 7 euros no eBay ou na Amazon. Penso que até se pode conseguir mais barato, portanto, depois há que adicionar os portes de envio. E, portanto, como veem, por este preço, uma pessoa não tem grande receio em arriscar fazer aqui operações de limpeza mais profundas. Ora bem, vamos aqui ver. Esta operação é sempre um bocadinho delicada, porque é onde podemos perfurar os dedos. Esta caneta é uma caneta, como já devem ter percebido pelo conversor, é uma Jinhao. Portanto, mais uma vez vamos falar das Jinhao. Ok? E como veem, é uma caneta que traz o conversor da Jinhao. Já sabem que podem remover todas estas peças da mesma forma como removemos as outras. Portanto, colocam aqui o conversor. Ok? E aqui temos uma Jinhao 992. A Jinhao 992 é uma caneta feita como imitação de uma caneta japonesa da Sailor em 1911. A imitação está mais ou menos bem conseguida em termos de aspecto. Eu gosto particularmente desta. Foi uma vendedora no eBay em Portugal que me conseguiu esta caneta. Já agora, obrigado por ter conseguido a caneta e por ter vendido a caneta. Pronto, tem o mesmo aspecto então de uma Sailor 911 com algumas diferenças. Esta, por exemplo, é totalmente transparente e tem os pormenores metálicos em dourado. Tem um bico também, peço desculpa, tem um aparo também diferente porque o bico do aparo é dourado. Okay? Pronto, e a parte inferior do aparo também é dourada. Portanto, daí ter este pormenorzinho dourado dentro do plástico transparente. O aparo, como veem, é bastante bonito. Este é um fino. Vamos ver depois como é que ele se comporta. Tem o famoso conversor da Jinhao. Vocês já me ouviram falar dos conversores da Jinhao e sabem que eu não sou muito fã. Portanto, é um conversor que tenta imitar na forma os conversores da Lamy. A caneta também tenta imitar uma caneta japonesa. Portanto, o design é um design japonês. Neste caso, uma imitação com um preço bastante mais acessível. E eu acabei por... Pronto, as imitações valem o que valem. E todos pensamos... todos temos os nossos pensamentos acerca da imitação, se a cópia é sempre um ato de elogio ou não. Claro que às vezes não é. Neste caso, a imitação é mesmo muito fiel ao original, portanto é mesmo um clone da Sailor 911. Esta caneta, tenho ouvido falar muitas vezes esta terminação ser o ponto fraco da caneta, porque tem esta pequena esfera que parece uma taxa de plástico que encaixa aqui numa perfuração da caneta. A questão é com as diferenças de temperatura e de pressão atmosférica, isto por vezes pode fazer rachar esta parte da caneta. O que é que acontece? A caneta é tão barata
€3, €7. Pronto, não é um grande problema. Pode ficar com uma caneta razoável durante bastante tempo. Pronto, e se houver algum problema, então depois compra-se outra caneta, não é? Pronto, então já vimos a caneta. Vamos colocar-lhe tinta e depois vamos ver como é que ela se comporta em termos de escrita, e vamos falar também um bocadinho do que é que eu gosto na caneta, o que é que eu não gosto na caneta e quais são as dimensões e o peso da caneta, aquelas coisas que costumamos falar sobre as canetas. Agora que já montamos a caneta e já alimentamos a caneta com tinta, vamos então ver algumas das características da caneta. É uma caneta de plástico, neste caso é transparente. Há várias cores translúcidas, também há variações opacas. Já agora, isto que estão a ver foi escrito já com a Jinhao 992. Portanto, se quiserem ter uma ideia de como é que fica a aparência da escrita desta caneta, pelo menos com esta tinta, não é? Pronto, já tínhamos dito, é uma caneta idêntica à Sailor 1911, ou à Monteverde Monza, e algumas Pilot. Portanto, é um formato já muito conhecido. Este aqui é uma cópia desse formato. Ela é vendida com vários aparelhos. Neste caso, o desta caneta, esta caneta tem um aparo F, portanto será o 0,5 mm. É também vendida com um aparo de 0,7 mm. Aquilo que em língua inglesa chamam um stub, que é uma espécie de não é um aparo caligráfico, mas é um aparo que não termina em ponta redonda, termina numa secção mais quadrangular, mas não é caligráfico porque não é direto, é arredondado nas terminações do retângulo do aparo. Portanto, e nesse caso existem em 1,1 mm, 1,5 mm, 1,9, 2,5 e 2,9 mm. A caneta tem um comprimento, quando está desta forma, assim, tem um comprimento de 13,5 milímetros, desculpem, centímetros. Portanto, tem 135 milímetros, com a tampa colocada. Já agora, a tampa, ela fica colocada e consegue-se escrever com segurança. Temos a certeza que a tampa não vai cair, mas não encaixa muito bem. Abana um pouco. Pronto, quando tiverem a tampa colocada, a caneta fica com 145 mm de comprimento. O diâmetro da caneta são um pouco mais de 12 mm. Na secção tem 9 mm e meio, portanto, nesta zona aqui. Pesa aproximadamente 17 gramas, mais erro, menos erro das balanças, e tem na caneta um grampo de metal bastante firme. Pronto, o grampo de metal está colocado encaixado aqui num parafuso nesta ponta, na terminação da tampa. Portanto, fica bem seguro. Pronto, a caneta tem esta forma elíptica, muito, muito clássica. Neste caso tem os detalhes em metal dourados, como já vimos. E pronto, em termos de aspecto da caneta, não há muito mais a dizer. O que é que eu gosto da caneta? Eu gosto do aspecto da caneta. Acho que é uma caneta muito, muito bonita. Pronto, honra seja feita ao design da Sailor, obviamente. É uma caneta que se adapta muito, muito bem à mão, muito confortável, muito ergonómica. Neste caso desta caneta específica, o aparo também é... Eu pessoalmente gosto deste tipo de aparo. E para escrever, pronto, não é exatamente tão interessante como uma Kaweco Sport, por exemplo, ou como outras canetas, ou como uma Lamy, porque o grampo tem um comportamento, o aparo tem um comportamento algo estranho. Por exemplo, se tentarmos fazer, já não vamos conseguir, ok, estava com dificuldade em
em alimentar o Opar. Pronto, como veem, para começar vejo que há, como veem, de volta e meia falha a alimentação. Não é com muita intensidade, mas há algumas falhas. Se fizermos assim, pronto, tem também uma tendência para, quando terminamos o traço, fica um grande pedaço de tinta, uma grande bolha de tinta no final. Pronto. O que também dá algum caráter depois à escrita. Vamos aqui fazer os... Está tudo torto, porque tenho que estar a olhar por baixo da câmara, não é muito fácil. Okay. Como veem, tem um traço interessante. Consegue alguma variabilidade sem ser um aparo flexível. Vamos tentar, pois o aparo não é de todo flexível, mas permite alguma variabilidade. E como veem, é um aparo bastante molhado. Basta um pouco de pressão e deixa imensa tinta. E como veem, consegue fazer os 0,5 na perfeição. Vamos aqui então. Em termos de suavidade, o aparo é muito, muito, muito suave, apesar de ter esta tendência para se puxar muito por ele, ter assim algumas falhas muito ligeiras, momentâneas, mas depois recupera bem. Permite uma escrita bastante bonita. Ok, pronto. Isto é então a Jinhao 992. É mais uma sugestão para quem gosta de escrever sem ser com esferográficas e quem gosta de usar tintas diferentes e algumas tintas interessantes. Mais uma vez, por um preço imbatível. Portanto, é característica desta marca de canetas. Espero que tenham gostado desta caneta. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva em termos de canetas nos próximos vídeos. Para já então, fiquem com mais uma Jinhao e até à próxima.